Hipertensão arterial. Eu vou passar mais um, depois você coloca o vídeo para mim? Pode passar mais um. Então, a hipertensão arterial é uma doença grave que atinge homens e mulheres e pode comprometer o organismo e levar à morte. Então, acredita-se que no Brasil existam 30 milhões de hipertensos, segundo o Ministério da Saúde, e que desses 30 milhões, apenas 10% fazem o controle adequado. E que, além de ser considerada a doença de maior prevalência na população brasileira, é a principal causa de morte no Brasil. Então, a hipertensão arterial é o nosso grande vilão, porque quem tem hipertensão arterial está muito mais propenso a ter uma doença cardíaca. Eu vou mostrar alguns dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas é assim, assustador. Então, é uma doença que a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, como às vezes gera muita dúvida com relação ao que é hipertensão, eu vou passar um vídeo bem curtinho, de 3 minutinhos, que explica o que é a hipertensão e quais são as causas direitinho. Onde que está o vídeo? Deixa eu pegar. Como resultado, a pressão surge no interior das artérias, conhecida como pressão arterial. A pressão arterial é ferida com esfigmomanômetro e é gravada como sistólica e diastólica. A pressão sistólica é a pressão que ocorre quando o coração se contrai. A pressão diastólica é a pressão que ocorre quando o coração relaxa. A pressão sistólica normal é 120, a pressão diastólica normal é 80. A pressão arterial é considerada alta quando a pressão sistólica for maior do que 140 e a diastólica for maior do que 90. A pressão arterial não é constante e varia frequentemente, dependendo da postura, atividades e estresse. Para uma avaliação apropriada da pressão arterial, é necessário feri-la várias vezes por um período de uns 2 meses. Apesar que a pressão arterial alta pode ser o resultado de uma anomalia física, geralmente, na maioria dos casos, a sua causa é desconhecida. Excesso de peso, consumo excessivo de sal, beber mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia, constitui um risco de contrair a pressão arterial elevada. Um estilo de vida saudável pode contribuir grandemente para a prevenção da hipertensão arterial. A abstinência de cigarros evita danos ao seu sistema cardiovascular. Não beba mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia. Tenha uma dieta balanceada e evite excesso de gordura e sal. Tenha uma dieta diária de frutas, vegetais e derivados de leite. Exercícios físicos, relaxamento e divertimento previnem o estresse e afetam de forma positiva na sua pressão arterial. Algumas famílias são mais propensas a ter pressão arterial alta do que outras. Pressão alta em si não é uma doença. Entretanto, ter pressão alta constantemente por muitos anos pode aumentar o risco de doenças cardíacas e coronárias. A ocorrência de doenças cardiovasculares em familiares próximos pode aumentar o seu próprio risco de pressão alta. Tabagismo e diabetes afetam o sistema cardiovascular mais do que a pressão arterial elevada. É aconselhável que você tenha sua pressão arterial verificada pelo seu médico quando você tem mais de 40 anos e a sua pressão sanguínea nunca foi aferida antes. Quando nos membros imediatos da sua família teve uma doença cardiovascular. Quando você estiver enfrentando problemas cardíacos e vasculares. Quando você já foi diagnosticado com pressão alta. O seu clínico geral pode lhe dar mais informações sobre essa doença e as opções de tratamento. Não precisa nem fazer vontade aberta. Então, gente, deu para entender? Essa é a sua pergunta.
rapidinho. Então, basicamente, vamos supor que isso aqui é a luz de um vaso. Então, isso aqui seja uma veia. O que é uma hipertensão? É a força que o sangue faz para poder passar entre essa veia, né? Passar pela artéria, né? Ou pela veia. Então, quanto maior a força, maior vai ser o dano e maior vai ser a pressão arterial do paciente. Então, pode passar, por favor. Aí no vídeo, pode voltar. Obrigado. Então, o que acontece? No vídeo fala que a pressão ela é caracterizada pela pressão igual ou maior a 14 por 9, ou 140 por 90. Mas isso não é uma via de regra para o diagnóstico. Por que ele fala que para o diagnóstico da hipertensão arterial faz necessário um acompanhamento dessa pressão por 60 dias ou 90 dias? Por exemplo, a minha pressão é 10 por 60, é a minha pressão normal. Então, se um dia eu vier a ter hipertensão arterial, 14 por 9 para mim já é um grau muito alterado. Então, eu não posso colocar que a minha pressão normal é de 12 por 8 porque tem algumas variações. Então, o certo seria você avaliar cada caso e monitorizar, né, o paciente durante um tempo para você poder conseguir chegar nesse limite. Né? Qual que é a pressão basal que a gente fala, né, que é a pressão normal desse paciente ou desse indivíduo, para a gente poder conseguir chegar a um valor e realmente saber se ele está ou não hipertenso. Pode perguntar? Porque a gente sempre fala só de pressão alta e não de pressão baixa. A pressão baixa não tem sintoma, ela não é perigosa, o que é? A pressão baixa, eu tenho pressão baixa. Ela é uma pressão que ela mata mais rápido, mas você consegue ter um socorro mais rápido. Exemplo. A pressão alta ela não mata a pessoa geralmente de uma vez, ela mata gradativamente, então ela é mais perigosa. O diagnóstico dela é mais perigoso, né? É mais silencioso. A pessoa às vezes ela tem pressão alta, ela não sabe. Às vezes ela queixa de uma dor atrás da nuca, toma Neosaldina a vida inteira, né? Ou algum medicamento para a dor a vida inteira e não sabe que é hipertensa. A pressão baixa não. Quando você tem uma pressão baixa, a sua vista ela fica... É uma sensação de desmaio, vamos dizer assim. Sua vista fica embaçada, você não consegue ter controle, né, sobre os seus membros. Você escuta a voz da pessoa mais longe e aí quando você vai aferir a pressão dá mais baixa. Só que se você procurar um atendimento médico, inicialmente, né, imediatamente eles vão iniciar a ressuscitação volêmica que a gente fala. Então vão te administrar volume, né, que é o soro, tem medicamento para poder levar essa pressão mais rápida. A pressão alta não. A pessoa ela consegue conviver com a pressão alta sem saber que ela tem a pressão alta. A pressão baixa você procura um atendimento de imediato, porque você sente muito mal. A pressão alta, você vai convivendo com ela até acontecer alguma coisa, ou você suspeitar de alguma coisa e procurar um atendimento. Então, a baixa é muito grave, porque se você tiver uma pressão baixa e não procurar atendimento, você morre. Mas entre as duas, a incidência da hipertensão é bem maior, visto que também as pessoas não procuram atendimento. Então, essa é a diferença das duas. Não, já estava aí, mas eu não quis abrir. Eu mesmo vídeo. Então, quais são as causas, né? Por que as pessoas elas tendem a ter hipertensão arterial? Herança familiar, né? Então, pais, mães, irmãos, né? Histórico familiar. A idade, né? Quanto maior a idade da pessoa, mais propensa a ter hipertensão arterial ela possui, né? A raça, então, pessoas da pele negra, elas têm mais propensão, né, a ter hipertensão arterial. O motivo a gente ainda não sabe o porquê. Obesidade, falta de exercício físico, má alimentação, consumo exagerado do álcool, tabagismo e estresse. São as causas hoje da hipertensão arterial. Alguém se identifica? Não precisa falar. Então, como eu disse, né, é uma doença muito silenciosa e por isso ela é muito perigosa. Então, quais são os sintomas? Vômitos, dores de cabeça, falta de ar, agitação e visão turva. Isso quando ela está, né, num quadro bastante avançado, né? Ou quando a pessoa está em crise. Já está infartando nesse caso. É muito complicado.
diagnóstico, como eu disse, é a medida da pressão, mas não basta simplesmente uma aferição, né? Faz necessário um acompanhamento contínuo. E o tratamento, né? Uma dieta balanceada, né? A terapia nutricional, evitar o consumo de sal, o uso de cigarro, bebida alcoólica, atividade física, o estresse e também tem o tratamento medicamentoso. Quando você é diagnosticado com hipertensão arterial, o médico ele vai, né, de acordo com a necessidade, escolher o melhor medicamento, né, para aquele indivíduo. E aí, esse dado é o mais chocante. Ontem eu estava fazendo essa apresentação e exatamente às 22 horas e 40 minutos eu entrei nesse site. Depois vocês entrem que é muito legal. Chama Cardiômetro, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí esse site, ele juntamente, né, com os maiores órgãos, né, do país, e aí eles alimentam esse sistema baseado nos dados que os hospitais fornecem sobre a causa do óbito, né, daquele indivíduo. E aí, exatamente às 22h40, quando eu entrei no site, tinha 329.115 mortes. Quando eu entrei às 23h20, tinha esse valor de 329.147 mortes relacionadas a doenças cardiovasculares. Ou seja, não pode ser feita uma analogia, né, dessa forma, porque os dados, né, não são imediatos, mas em 20 minutos, 30 pessoas faleceram por conta de doenças cardiovasculares aqui no Brasil. E aí, pegando o dado do ano passado, 387.961 pessoas morreram em 2017 com doenças cardiovasculares. Se a gente continuar na mesma expectativa, a gente vai ultrapassar o dado do ano de 2017. Então, é muito chocante. E a hipertensão... É medida por ano. Sim, por ano. Isso aqui, aqui, ó. Até esse dado que eu peguei, se vocês quiserem, ao final da apresentação, a gente pode até olhar qual que é a numeração que está agora. Mas aqui, ó, até 30/10/2018, 23 horas e 20 minutos, tá vendo? Esses dados todos ali, aquele do círculo em vermelho, são os dados de 2017. Eles zeram em janeiro. Já em janeiro e começa todo de novo. Misericórdia, essa meta eu não tô querendo bater. Então, né, aqui está o site, né, da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, caso vocês queiram consultar. Não morreu mais um.